Bom, olá turma, espero que estejam todos bem. Eu vou apresentar então o tema Parâmetros Fisiológicos do Neonato Equino, da disciplina de Obstetrícia Veterinária, com o docente orientador professor Guilherme de Medeiros Bastos. Meu nome é Felipe Marinho, como vocês já sabem, então eu vou proceder à apresentação. Primeiro a gente precisa entender que esse momento do neonato equino ele é um desafio logo após o parto. E esses parâmetros fisiológicos eles são importantes para o conhecimento da habilidade do potro, até para o seu futuro e para a viabilidade desse produto, uma vez que a gente tem um ano hípico e a gente precisa e dispõe da necessidade desse produto que é o potro. A gente tem como desafios desse neonato, os primeiros desafios, o contato com os patógenos do meio, as adaptações ao meio externo, o desenvolvimento das funções vitais que não foram cumpridas no período intrauterino, o próprio período de lactação, as alterações da temperatura, a alimentação, o ambiente que é considerado hostil e, eventualmente, a transferência da imunidade passiva, que é a questão do colostro. O período neonatal, então, ele exige alguns cuidados. E os cuidados já iniciam com o potro neonato ainda na vida intrauterina. A gente tem os principais cuidados, principalmente no terço final da gestação. Eles estão diretamente relacionados ao sistema respiratório, cardiocirculatório, temperatura, cuidados com o cordão umbilical e excreção do mecônio, a amamentação e o ambiente de aparição. O que a gente espera logo após o parto de um potro recém-nascido? O decúbito external em torno de 60 segundos. Ao ver a ruptura do cordão umbilical, a gente tem que fazer uma avaliação visual do cordão umbilical. O reflexo de sucção se apresenta em 10 minutos e em torno de 1 hora ele já precisa se apresentar em atitude de estação. A gente tem a ingestão do colostro em menos de 2 horas depois do parto. A expulsão do mecônio ocorre entre 6 a 12 horas, a primeira micção entre 4 a 18 horas. E, no geral, além dos parâmetros que a gente vai comentar a seguinte, a gente tem que observar sempre o comportamento geral, o estado de consciência e etc., do potro neonato, nessas primeiras 48 horas, que são os períodos mais críticos, segundo a literatura, desse potro. A gente tem uma estimativa de morte neonatal nos equinos do Brasil em torno de 11%. São dados do ano 2019. Então, como que a gente vai avaliar esses parâmetros, levando em consideração que eles são importantes nesse período crítico das 48 horas? A gente precisa avaliar esses parâmetros como uma avaliação da vitalidade do neonato equino, com o exame físico, o score do Apgar, a hemogasometria, a avaliação do metabolismo da glicose e lactato e a eletrocardiografia. Bom, essa avaliação ela vai constar com um exame físico bastante criterioso, com a adoção da melhor conduta terapêutica caso haja uma alteração, para que o procedimento seja adequado. A gente tem que fazer uma avaliação do potro logo após o parto, imediatamente, verificando a viabilidade dele. E avaliar os parâmetros fisiológicos para identificar as patologias e os problemas, justamente porque se precisar tratar, a gente vai conseguir tratar nesse primeiro momento. Também a mensuração da capacidade de transpassar essa primeira fase do pós-parto, que são as 48 horas críticas. Se esse potro, se esse produto do ano hípico, dos 11 meses de gestação, ele vai viver ou não vai viver. A gente tem aí alguns parâmetros de frequência cardíaca de 1 a 2 horas pós-parto, 80 a 130 batimentos, menos de uma semana 70 a 100, e em um mês 30 a 60, e aí depois adultos, parâmetros normal de 28 a 40. Então ele deixa de ser neonato, e esse é o padrão normal da frequência cardíaca. Frequência respiratória, 30 a 50 em 1 e 2 horas de nascimento, menos de uma semana 20 a 40, 12 a 20 em um mês e depois 10 a 18 já no adulto. A temperatura corporal de 37 graus em 1 a 2 horas pós-parto, 37,2 a 38,9 em menos de uma semana, em torno de um mês 37,5 a 38,5, e daí quando é adulto já muda. Então, essas medidas, a gente pode ver que elas são totalmente alteradas e muito mais exacerbadas quando você tem um potro neonato, né? E é necessário a gente avaliar isso, justamente. Bom, o score Apgar.
Ele é para avaliar as condições fisiológicas desse animal, a capacidade de resposta do neonato, sendo um método de auxílio na identificação da necessidade de reanimação ou de outro cuidado especial. Ele é muito usado em humanos. A pontuação, frequência cardíaca e respiratória, tônus muscular, atividade reflexa, coloração da pele ou da mucosa, é realizada nos primeiros minutos após o parto. Aí é um quadro justamente do score, né, do índice de Apgar para os neonatos equinos. A pontuação total são 10 pontos, então a gente tem ali na linha principal A, P, G, A, R, e os parâmetros que tu pode pontuar de 0, 1 a 2 pontos, dependendo da atividade, da pulsação, da expressão facial, da aparência da cor das mucosas e da respiração, com os parâmetros que são mais avaliados dentro desse score. Bom, nas mucosas, ao nascimento, a gente apresenta, esses pontos apresentam uma coloração menos intensa, rósea. A quantidade e a qualidade do sangue circulante, trocas gasosas, presença ou não de hemoparasitas, função hepática, medula óssea, são os que são avaliados justamente na questão das mucosas. No pulso, a gente tem já a medida dos 60 batimentos por minuto logo após o parto, se elevando a 100 depois, dentro da primeira hora de vida. Além disso, menos ou mais, já se constitui uma alteração. Tônus muscular, estímulo tóraco-lombar, se realiza o beliscamento, né? Deslizando o polegar e o dedo indicador para baixo, a cada lado da coluna. E a atitude é traduzida no tônus muscular e na capacidade também do decúbito external, e de sair desse decúbito. A gente tem a frequência respiratória com respirações superficiais que devem ser maiores de 30 movimentos por minuto e imediatamente após o nascimento. Bom, essa pontuação do score, a gente tem de 0 a 10 a pontuação. O ideal é que o recém-nascido esteja entre 9 a 10 ao nascimento. Se a gente tiver um score de 6 a 8, pode indicar uma asfixia moderada, sugerindo a adoção de medidas para a reanimação do neonato animal. Se a gente tem de 3 a 5, pode já instituir o oxigênio intranasal e o suporte cardiovascular. E se a gente tem uma pontuação menor que 3, obviamente a gente vai ter que fazer uma reanimação imediata desse potro. A hemogasometria ela é muito importante no terço final da gestação, porque há o aumento dos corticoides junto à maturação pulmonar e à produção do surfactante, da substância surfactante. Essa síntese inicia pelo pH, temperatura corporal e perfusão sanguínea. Então, em quadros que ele está reduzido, que é hipóxia, acidose e hipovolemia, há necessidade de intervenção. O início da respiração ele se dá com estímulos táteis, térmicos, porque durante a gestação há uma privação de oxigênio. A hipóxia, hipercapnemia e a acidose respiratória durante o parto são estímulo do centro respiratório para a primeira respiração, que vai inflar apenas parte dos alvéolos onde haja substância surfactante. Então, há uma separação da placenta e há uma oclusão também do fluxo sanguíneo que vão alterar esses parâmetros para a vida primária, para aquelas primeiras horas do potro. A gente tem um problema que é a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, que é responsável por 3,6 a 5% das mortes nos potros neonatos, e a deficiência na produção justamente do surfactante nos pulmões. Com os sinais clínicos são o aumento da frequência respiratória, do esforço respiratório, hipoxemia, hipercapnia e a acidose respiratória. Os parâmetros que são avaliados na hemogasometria são o pH, as pressões parciais de dióxido de carbono, o oxigênio, bicarbonato e os teores de dióxido de carbono total. Já na questão do metabolismo da glicose e do lactato, a gente tem que ter em mente que esse controle hormonal é responsável pelo metabolismo energético, portanto, ele é importante. E ele está diretamente ligado ao desenvolvimento da saúde do neonato equino. A questão do crescimento fetal também, porque os nutrientes são trocados por meio da placenta, sendo a glicose e o lactato os principais substratos para energia e para a distribuição de energia do feto. A gente tem concentrações iniciais nos recém-nascidos relacionadas justamente aos níveis séricos das mães, com estabilização da glicemia após as 2 horas, girando em torno de 108 a 109 mg por decilitro, estável devido à neoglicogênese e alimentação enteral do potro.
A gente tem, conforme a literatura, alguns valores de referência, como esse que eu citei recém, do 108 a 109 miligramas por decilitro, de estabilização da glicemia após as 2 horas do parto. A gente tem uma elevação dessa glicemia às 48 horas depois do parto. E os potros com valores mais elevados, eles estão até os 6 meses de idade, variando entre 120 a 210 miligramas por decilitro. Mais ou menos, a gente já constitui alguma alteração. Na questão fisiológica, os neonatos debilitados, eles têm hipoglicemia, depressão dos estoques de glicogênio e a imaturidade hepática. Isso causa com que haja menor energia para a manutenção dos batimentos cardíacos de um potro que está em hipóxia, que é advindo justamente da glicólise anaeróbia, essa energia. Então, a gente tem um problema fisiológico constituído pela diminuição do glicogênio. O lactato é um marcador de angústia fetal de neonatal. Ele é o principal componente da acidose metabólica. A ausência do oxigênio para o feto faz com que aumente a acidez. E a gente tem também a constituição de energia dos batimentos cardíacos em hipóxia advindos da glicose anaeróbica. As concentrações do lactato, a gente tem que entender que elas são elevadas depois, logo após o nascimento, constituindo aí mais ou menos 3 a 0,4 micromols, a 4,9 mais ou menos 1,2 micromol por litro, decaindo nas primeiras 24 horas. A hiperlactemia é a redução da perfusão da hipóxia e da hipóxia tecidual, está associado ao aumento do metabolismo nos casos de inflamação, ativação do metabolismo, do catabolismo proteico, como nos casos da sepse. A gente tem um parâmetro que é usado para marcador do prognóstico do estado crítico desses potros, por isso que o lactato é muito importante. E depois, nos equinos adultos, também é mais importante na questão da fisiologia do exercício. A eletrocardiografia é um registro potencial elétrico médio gerado no músculo cardíaco durante as diferentes fases do ciclo cardíaco, que vai gerar, então, outra possibilidade de medição de parâmetros fisiológicos desse potro. Ele é um método pouco oneroso, pouco invasivo e de fácil realização a campo. A gente tem uma das melhores maneiras para identificar as arritmias pela forma e a frequência das ondas do gráfico que é gerado. Ele é utilizado em equinos como determinação da frequência, ritmo e dos tempos de condução, fornece informações quanto ao estado da oxigenação do miocárdio e as influências do desequilíbrio eletrolítico e ácido básico. Bom, valores de referência para equinos saudáveis, que têm 25 a 30% de arritmias cardíacas fisiológicas. A gente tem 65 a 135 batimentos por minuto. Arritmias graves num potro, a gente tem redução dos níveis de PO2 que estão associados à hipoxemia. Há um predomínio do ventrículo direito na regressão ao longo dos primeiros meses de vida. Então, primeiro o ventrículo direito vai atuar nesse potro e depois, ao longo do desenvolvimento dele, há uma regressão nesses primeiros meses de vida. A gente tem uma hipertrofia ventricular direita ou uma estenose pulmonar em alguns casos de identificação. A detecção das taquicardias sinusais e alterações inespecíficas das ondas T. E as arritmias graves em potros, a redução dos níveis de PO2 que estão associados à hipoxemia, mas é importante justamente a gente diferenciar se é uma hipertrofia ventricular direita ou uma estenose pulmonar, em casos de alteração no próprio ECG. Então, esses padrões de vitalidade do neonato equino são de devida importância, porque a gente tem que identificar essas afecções logo ao início, né, durante as primeiras horas de vida e principalmente as 48 horas de vida, para propor o protocolo de avaliação e de conduta terapêutica correto, para que ele cruze esse desafio e possa ser um produto viável advindo no ano hípico. E a gente tem que sempre levar em consideração o período crítico de adaptação desse recém-nascido. Pode gerar uma resposta compensatória a essa retirada do meio interno, do meio da mãe, para o ambiente. Esses são os meus referenciais bibliográficos. E da minha parte, era isso. Eu espero que todos tenham gostado. Fico disponível para todos os colegas caso haja alguma dúvida.
Muito obrigado.